Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português. Nós estamos no módulo 2, tá? Paramos na página 51. Vamos lembrar um pouquinho da matéria que nós estamos estudando. Nós falamos a respeito do predicativo, tá? Então, dessa forma, o predicativo é a palavra que, predicativo do sujeito, atribui característica ao sujeito, tá? E eu tenho um verbo de ligação que liga o sujeito à sua característica, tá bom? Então vamos lá. Leia o texto abaixo e conheça um pouco mais sobre grandes histórias de terror e mistério. Grandes clássicos de terror. Frankenstein tornou-se um dos maiores clássicos da literatura de terror. Sua autora, Mary Shelley, é inglesa e escreveu o livro quando tinha apenas 19 anos. Em sua obra, ela conta a história de Dr. Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório. Na verdade, ele estava tentando produzir um ser humano, tá? O Médico e o Monstro, do escritor escocês Robert Louis, relata de forma perturbadora os impulsos e os sentimentos humanos mais profundos. Dr. Jekyll e Mr. Hyde permanecem imortais na história da literatura clássica mundial, como personagens misteriosos e inquietantes que causam grande perplexidade. O romance gótico Drácula, do autor britânico Bram Stoker, narra a história do Conde Drácula, o protagonista vilão morto-vivo da Transilvânia. Esse clássico tornou-se famoso mundialmente e foi responsável pela popularização das histórias de vampiros, como na saga Crepúsculo, por exemplo, tá? Por meio de muitas peças de teatro, cinema e televisão. E é interessante a gente falar também da questão das releituras que nós temos desse clássico, como, por exemplo, o filme, né, infantil lá do Hotel Transilvânia, que vai falar justamente desse personagem, tá? Então vamos à letra B. Encontre no texto 3 orações que apresentam verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então vamos lá. Eu tenho a primeira oração. Frankenstein tornou-se um dos maiores clássicos da literatura de terror. Sua autora Mary é inglesa, tá? Então aqui tornou-se está fazendo o papel desse verbo de ligação, é o verbo ser, tá? Ela é. Dr. Jekyll e Mr. Hyde permanecem imortais. Olha aqui o verbo de ligação, permanecem. Predicativo, imortais. Aqui o predicativo, inglesa, tá? Esse clássico tornou-se famoso mundialmente. Então, famoso mundialmente é o meu predicativo. Identifique o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito da oração a seguir. Esse clássico tornou-se famoso. Então, eu tenho quem tornou-se famoso? O sujeito, esse clássico, tornou-se é o meu verbo de ligação e famoso o predicativo do sujeito, tá? Nas orações do itens B e C, a informação principal sobre o sujeito está contida nos verbos de ligação ou nos predicativos do sujeito. Por quê? Nos predicativos dos sujeitos, pois os verbos de ligação apenas características, ok? Leia as orações a seguir e identifique em
qual delas o verbo em destaque é de ligação? Em qual delas ele é um verbo significativo, ou seja, um verbo que indica ação? Em seguida, justifique sua resposta. Então vamos lá. Ela anda preocupada com a situação. Nesse caso aqui, o verbo é de ligação. Por quê? Está ligando o sujeito ela ao predicativo preocupada. A informação anda com uma rapidez incrível. Neste caso, o verbo é significativo, porque está indicando uma ação, tá? Os verbos de ligação podem expressar diferentes condições do sujeito. Relacione as frases a seguir aos sentidos expressos pelos verbos, tá? Os estudantes ficaram cansados. Eles não estavam. Então, isso significa que houve uma mudança de estado. Eles não estavam cansados, tá? Os estudantes pareciam cansados. Então, é um estado aparente. Na letra C, os estudantes estão cansados. Então, significa que é um estado temporário. Agora eles são cansados, mas pode passar, tá? Os estudantes são cansados. Aí é diferente, porque aí não tem como mudar esse estado, tá? Então a gente chama de estado permanente. Os estudantes continuam cansados. Aí nós vamos falar aqui, continuidade de estado, tá? Eles continuam cansados. Agora, deixa eu dar um zoom aqui, espera aí, para a gente ver bem o quadrinho, tá? Escolha as palavras de cada um dos grupos do quadro a seguir e combine-as formando 3 orações que apresentem sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Faça as adaptações necessárias para que as frases tenham sentido, tá? Então, eu posso pegar, eh, por exemplo, tranquila, e se eu for usar um sujeito masculino, eu posso transformar em tranquilo, posso fazer essa adaptação, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou pegar histórias. Então eu vou colocar: as histórias são divertidas. Então eu escolhi as histórias, o sujeito, são meu verbo de ligação e divertidas, o meu predicativo, tá? Agora eu vou pegar João Pedro é inteligente. Peguei João Pedro, sujeito, peguei o verbo ser. Ué, professora, mas a senhora falou é. O é o verbo ser flexionado, tá? Eu sou, tu és, ele é. E aqui eu vou pegar cachorro, tá? O cachorro está tranquilo. Tá vendo aqui, ó, era tranquila, mas aí eu usei tranquilo. Dessa forma, o cachorro, o meu sujeito, está é o meu verbo de ligação e tranquilo, o meu predicativo. Eu posso pegar ali a opção de mãe, por exemplo. Minha mãe continua tranquila, tá? Aqui, carruagem, a carruagem, sujeito, virou meu verbo de ligação, abóbora, meu predicativo, tá? E eu posso pegar aqui o tempo, sujeito, está chuvoso. Está é o meu verbo de ligação e chuvoso o meu predicativo, ok?
Então eu vou deixar como sugestão de atividade, vocês vão ler o texto A Máquina da Alegria, tá? E a gente vai voltar lá na página 58, ok? Eu agradeço pela atenção de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.